A Bíblia nos alerta sobre eventos que abalarão a igreja na terra. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses dedica-se a nos preparar para a chegada do Anticristo, o homem da iniquidade. Antes de prosseguir, continue conosco até o final, pois eu gostaria de ler uma tradução ampliada de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3, para que possamos compreender a seriedade dessas palavras. Ela diz que, em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, devemos tomar cuidado para não sermos perturbados ou enganados por previsões enganosas ou mensagens falsas. Alguns podem tentar nos convencer de que o dia do Senhor já chegou, mas não devemos permitir que ninguém nos engane. Isso só acontecerá quando ocorrer a apostasia, o grande abandono da fé, e o aparecimento do homem do pecado, o filho da perdição, que é o Anticristo. A igreja possui um grupo de pessoas que desempenham diferentes papéis, assim como atores que assumem personagens quando estão diante de uma plateia. Essa observação não é apenas minha, mas também está fundamentada na Bíblia. No livro de 2 Timóteo, nos versículos 5 a 6 do capítulo 3, essas pessoas são descritas como aparentando ter uma vida piedosa, mas na realidade negam o poder divino. Devemos evitar nos envolver com essas pessoas, pois algumas delas são manipuladoras a ponto de invadir casas e nos enganar. Em resumo, na igreja, existem indivíduos que representam um papel, mostrando piedade, mas na verdade negam a verdadeira fé e o poder de Deus. Eles não pregam o genuíno evangelho de Jesus Cristo, não falam sobre arrependimento ou santidade e, em vez disso, confiam em teologias e filosofias, evitando a base sólida da palavra de Deus. Eles conhecem o vocabulário religioso, sabem como parecer espirituais, mas estão apenas fingindo. Eles não têm interesse no poder de Deus, não querem seguir a palavra de Deus e evitam uma vida de serviço e dedicação ao Senhor. A Bíblia nos adverte a ficar longe dessas pessoas, pois elas podem se infiltrar na igreja e tentar neutralizar a fé dos crentes. A questão dos últimos dias e do fim dos tempos é fascinante e muitas vezes motivo de debates e discussões na igreja. Alguns questionam se estamos nos últimos tempos, enquanto outros têm dúvidas sobre a vinda de Jesus Cristo. O livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 3 e 4, nos alerta sobre os zombadores que surgirão nos últimos dias, zombando das promessas divinas e seguindo seus próprios desejos egoístas. Eles questionarão quando a promessa da vinda de Cristo se cumprirá, argumentando que tudo continua como sempre foi desde a criação. Esses zombadores são um sinal dos últimos dias e é importante reconhecê-los. Quantos zombadores existem hoje em dia? São pessoas que desafiam abertamente a fé, agem com arrogância e orgulho e tentam argumentar contra a Bíblia e a promessa da segunda vinda de Cristo. Eles questionam a validade da palavra de Deus e afirmam que tudo permanece igual desde o início da criação. Esses zombadores são um sinal claro de que estamos nos últimos dias. Eles podem parecer espirituais, mas não têm um relacionamento genuíno com Deus. Eles não querem se envolver no trabalho do Evangelho, a menos que haja uma audiência. A verdadeira fé não é um ato, não é algo que fazemos apenas quando estamos sendo observados. Devemos lembrar que estamos trabalhando para o Senhor, não para os homens, como nos diz Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Portanto, não devemos ser atores ou fingir ser algo que não somos. Devemos ter discernimento espiritual para identificar os zombadores que questionam a fé e as promessas de Deus. Devemos permanecer firmes na verdade e na palavra de Deus, mesmo quando enfrentamos oposição. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 5, está descrito que somos alertados de que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a doutrina sólida, mas buscarão ensinamentos que atendam para seus próprios desejos.
Elas se afastarão da verdade e se voltarão para fábulas. No entanto, somos instruídos a permanecer vigilantes, suportar as dificuldades, cumprir o trabalho de um evangelista e cumprir nosso ministério. A apostasia é um tema preocupante na Bíblia, e a profecia sobre a grande apostasia é difícil de aceitar. No entanto, é essencial reconhecer os sinais dos tempos e permanecer fiel à fé, mesmo quando enfrentamos zombadores e oposição. Não se deixe influenciar por aqueles que apenas parecem piedosos, mas não têm um relacionamento genuíno com Deus. Esteja alerta, busque a orientação do Espírito Santo e mantenha-se firme na verdade e na fé em Jesus Cristo. No livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito que o Espírito Santo nos alerta de forma clara que em tempos futuros algumas pessoas se afastarão da fé. Elas se voltarão para ensinamentos enganosos e ideias demoníacas. É importante que estejamos cientes de que existem indivíduos que se encaixam nesse perfil. Hoje, eles podem se chamar de cristãos, mas amanhã podem rejeitar completamente o nome de Jesus. Este versículo nos adverte sobre essa possibilidade. Podemos perceber que a grande queda já começou. O Deus deste mundo exerce uma influência significativa sobre as ideias e opiniões das pessoas. Ele também afeta suas esperanças e perspectivas de maneira enganosa. O diabo utiliza um truque sutil, dessensibilizando as pessoas em relação ao pecado. Isso significa que, se você ainda é sensível ao pecado, reagirá rapidamente e se afastará dele. No entanto, se o pecado se tornou uma parte normal de sua vida e você não o enxerga mais como pecado, começará a tolerá-lo e aceitá-lo, comprometendo-se com ele. A passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos versículos 1 a 3, fala sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Ela nos pede para não ficarmos abalados em nossa fé, seja por mensagens espirituais, palavras ou cartas que possam nos confundir, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. É essencial que ninguém nos engane. Isso ocorrerá somente quando a apostasia, ou seja, o abandono da fé por parte dos que professam ser cristãos, vier primeiro e quando o homem do pecado, o anticristo, for revelado. Portanto, a mensagem que quero compartilhar é que você não deve fazer parte do grupo que participará da apostasia. Isso é uma profecia da qual você deve se afastar. Não seja parte das pessoas que abandonam sua fé. Em vez disso, ore por discernimento. Peça ao Senhor para derramar seu Espírito sobre você, para que você não seja levado pelo engano. Lembre-se de se apegar a princípios fundamentais do Evangelho, como João, capítulo 14, versículo 6, nos ensina, afirmando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Não aceite nada que contradiga a palavra de Deus. Mantenha-se firme na verdade, não importa o que aconteça ao seu redor. Para tanto, mantenha-se atento na palavra de Deus e continue conosco. Clique nesse vídeo que aparece na tela e o assista até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo.